Ainda que você não seja o maior fã de Big Brother, eu tenho quase certeza que você ouviu por aí que houve uma participante que pediu para sair porque ela aparentemente estava vivendo um surto psicótico. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e eu achei muito pertinente trazer esse assunto aqui, porque eu acredito que o Big Brother ele é um recorte da nossa sociedade. É muito pouco provável que as pessoas que vão estar lá não vão representar as nossas crenças, nossos preconceitos, nossas dores, nossas dificuldades, nossos medos. Aquilo ali é realmente uma amostra do que a gente vive aqui fora. E acontece algumas coisas que eu acho que servem muito pra gente ler os nossos comportamentos e ler as nossas reações. Houve essa história da Vanessa Lopes, que ela entrou em surto, né? Eu não vou dizer com certeza, mas porque eu não sou a terapeuta dela, mas houve sérios indícios de que ela estava entrando em surto. Eu vou dizer quais eram os indícios para que você que convive com alguém, ou se você já se sentiu assim, você saiba identificar. Houve aquela outra participante que ela chegou a desmaiar diante de uma crise de ansiedade, e o quanto foi dito que ela era imatura, que ele só tinha criança, que fraqueza você desmaiar porque você simplesmente achou que tinha feito uma coisa errada. Então isso é muito importante pra gente falar aqui. Quero puxar uma linha, tá? Quero falar primeiro da Vanessa. Quem é a Vanessa? Eu não sei muito sobre ela, tá? Mas o pouco que eu sei, se você é fã dela, se você assiste o Big Brother todos os dias, com certeza eu vou falar coisa que você vai dizer, não é bem assim, porque eu tô assistindo todos os dias. Eu não estou totalmente ciente de todos os fatos. Mas o que dá pra perceber ali? Ela é uma menina que tá nas mídias desde 2018, ela faz vídeos no TikTok, ela dança e ela tem muita fama com as danças que ela tem. E todo mundo sabe que uma pessoa que tá na mídia recebe muitos haters. E ela vem sofrendo com muitas pessoas falando da roupa dela, falando do jeito dela, falando sobre o caráter dela, colocando ela em meio a fofocas com relação ao caso do Medina com a Yasmin. Então ela vem sendo alvo de perseguição, e aqui eu não tô julgando, se com razão, se ela não é, não importa. Falam da roupa dela, falam do comportamento, falam de tudo sobre ela. E naturalmente, uma menina que entrou com 18 anos, acho que é isso, ela entrou com 18 anos na mídia, a personalidade dela foi formada a partir desse excesso de exposição. Então fica meio confuso para ela saber quem ela é e saber quem querem que ela seja, e saber até o que estão pensando sobre ela, se ela deve ser aquilo que estão querendo que ela seja. Olha o tamanho da confusão. Uma pessoa famosa vive com medo do que as pessoas estão pensando sobre ela, vive com medo do julgamento, porque tem medo do cancelamento, porque a vida delas depende das pessoas gostarem dela. Então pensa como é que não vive uma pessoa que tem medo de sair na rua e as pessoas falarem que a roupa dela tá feia, dela ficar com alguém e alguém dizer que ela não poderia ter ficado, que ela teve um comportamento errado. Tudo que ela faz é motivo para ela perder essa aceitação, porque a vida dela gira em torno dessa aceitação. E ela vai pro Big Brother e o pior pesadelo dela se materializa. De fato, se antes ela andava na rua com a sensação de que todo mundo estava acompanhando os passos dela, de que todo mundo estava vendo tudo que ela fazia, que o famoso sente muito isso, né? Meu Deus, eu não posso fazer nada, que as pessoas tiram uma foto no pior dia possível. Então a sensação é essa mesma, de estar sendo vigiada. E no Big Brother, de fato, ela estava sendo vigiada. Então, o que pode ter acontecido ali? Essa pressão, esse medo do cancelamento, ela teve um dia lá de choro por conta da roupa, que ela falou que aquela roupa seria motivo das pessoas falarem que ela é brega. Então, ela já estava prevendo, porque ela já viveu isso antes. Então, ela estava prevendo aquilo que iam falar. Ela previa o que iam falar sobre o comportamento dela, sobre o fato dela fazer qualquer coisa. Isso foi muito para ela. E aí, o que ela começou a desenvolver? Teorias que ajudassem ela a criar um sentido naquilo ali. O organismo dela ficou tão pressionado com aquele medo do julgamento. Aí eu quero que você pare para pensar. Quantas vezes você não teve muito medo de ser julgada, de ser considerada errada, de que as pessoas achassem que aquilo que você fez foi a pior coisa possível, quando você cometeu um erro e você ficou com medo de todo mundo saber desse erro? O que vai acontecer comigo, com a minha imagem, se as pessoas começarem a ter mais informação sobre mim? E aí, isso entrou na cabeça dela de uma forma tão forte que o organismo dela destravou ali as alucinações. Ela começou a construir teorias para poder fazer aquele programa fazer sentido para ela. Ela queria saber o que estavam falando sobre ela. Ela queria saber o que estavam pensando sobre ela. E aí, ela, assim, falou o que falou, fez o que fez, achou que os quadros tinham alguma coisa relacionada, ela achou que ela era o centro das atenções, ela começa a achar que as pessoas estão falando sobre ela o tempo todo, ela cria aquela teoria de que um famoso está falando com ela, ela achou que a Ludmilla tinha feito uma música para ela, ela acha que
tudo é sobre ela. Por quê? Porque ela está em surto. E o que pode levar uma pessoa a ter um surto? Vários fatores. Ela pode ter a predisposição genética. E aí aqui eu quero falar de algumas coisas que fogem um pouco da questão da Vanessa, porque eu nem sei qual é a história dela. Mas eu quero trazer essa informação para que você que convive com alguém assim, ou se você já passou por alguma situação desse tipo, você tenha essa informação. Quando você está numa situação de muita pressão, seus pensamentos começam a ficar acelerados, você começa a ficar muito agitado, daqui a pouco você começa a ficar muito agressivo e é possível que você tenha um surto. Então, estresse. Quando você está passando por uma situação que mudou tudo, do tipo um luto, você foi demitido do trabalho, você teve uma informação muito grave que fez com que a sua vida virasse de cabeça para baixo. Privação de sono. Eu tenho um caso de um colega que ele disse que quando a filha dele nasceu, a esposa dele teve um problema e ela ficou muito tempo de cama e ele teve que assumir quase que todos os cuidados da filhinha recém-nascida. E ele tinha um trabalho que exigia muito dele. Hoje a gente sabe que a licença paternidade é de pouquíssimos dias. Então, por meses, ele precisou trabalhar durante o dia, chegar em casa, cuidar da filha, de madrugada acordar e ir trabalhar logo cedo. Então ele realmente teve uma privação de sono muito grande. E ele começou a ter surtos. Ele já não sabia o que era realidade. Ele disse que ele falava alguma coisa, ele não sabia se ele tinha sonhado, ou se ele tinha feito, se ele tinha... Quando ele contava alguma história, ele falava assim, eu já contei isso pra você? Ou eu só pensei que eu contei? É uma dificuldade de saber o que é realidade e o que é fantasia. Até porque no surto, você pode observar, até como a Vanessa mostrou lá no programa, não é como se tudo fosse fantasia. É uma mistura de realidade e fantasia. Por isso que foi tão questionado. Ah, essa menina tá fingindo, porque tem hora que ela fala ali um negócio que faz sentido. Tem hora que ela dá uma piscada pra câmera. Não, porque não é isso. Uma loucura completa de que nada faz sentido. Ela pega elementos da realidade e elementos da fantasia e ela constrói a realidade dela paralela que não faz sentido. Que aí as pessoas começaram a perceber. Tava óbvio ali, quando ela começa a explicar com toda a crença do mundo, de que ela sabe que aquela música da Ludmilla é pra ela. Ela sabe que tudo aquele programa gira em torno dela, que aquelas pessoas são atores. Ou seja, eu sou o centro, é tudo sobre mim. Ah, mas ela é narcisista. Não, aquilo ali não era sobre narcisismo. O surto psicótico é assim. A pessoa que está em surto, ela acha que o padre na missa está falando com ela. Ela acha que aquele sinal verde ali é para dizer que ela tem que fazer alguma coisa. Ela vê sentido em tudo. Ela cria as teorias. Então, se em algum momento da sua vida você esteve passando por privação de sono ou por conta de uso de drogas, isso pode acontecer também. Abstinência também pode acontecer. Quando você está passando por uma situação de muito estresse, de luto, de mudança na sua vida, você pode sim não ter chegado naquele nível de surto como o da Vanessa, que ele estava muito claro, ela precisava urgentemente, aquilo me desesperou, eu falei, gente, não é possível que as pessoas vão dizer que ela está em condições de estar ali. Não tem a menor condição. E os pais dizerem que não, ela é assim mesmo, está normal. Estava óbvio que não estava normal, até o olhar dela. É um olhar que parece que não pisca, e aí ela tem excesso de emoções, ora muito raivosa, ora muito amorosa, é aquela pessoa que vai estar olhando pra você e vai pegar no seu rosto, vai pegar no seu cabelo, vai ser bem amorosinha, mas de uma hora pra outra ela se volta contra você, ela acha que você tá perseguindo ela, que você é a vilã da vida dela. O Bin Laden ali, que era a pessoa mais próxima dela, de uma hora pra outra ele virou o maior vilão dela. E é assim, se você conviver com alguém que tem transtorno bipolar, esquizofrenia ou depressão grave, que entra em surto, você, que é a pessoa que mais apoia ela, é a pessoa que ela vai, primeiramente, se voltar contra. Ela vai achar que você, por estar tão próximo, é o primeiro a ter criado algo contra ela. Ela vai achar que você é o maior inimigo dela. E é assim mesmo. Então, a Vanessa mostrou ali, facilmente, ali naqueles primeiros momentos ali de surto, que eu acho que demoraram muito a identificar, e não tiraram ela, né? Ela pediu pra sair, ainda bem, porque tava óbvio ali que ela tava criando teorias com aquele monte de informação que ela tinha. Então, se você já passou por algo desse tipo, o que pode acontecer na sua vida? Você tá lá no seu trabalho, aí você começa a achar que o seu computador tá sendo hackeado, que o celular tem um chip ali que tá todo mundo vendo tudo que você tá fazendo, você começa a achar que as pessoas estão lendo os seus pensamentos, você começa a ouvir algumas vozes, aí você tem dificuldade de saber se aquilo é um pensamento seu, ou se é alguém falando, aí você tem a sensação de que você viu algo, você vê uns sinais e você dá um sentido para aquele sinal. Você acha que o seu chefe, ele tá conversando com a sua sogra, e aquela sogra ali, ela falou com ele de algum jeito, mas eles não falaram para você que eles estão se falando. Às vezes você acha que você tem um relacionamento com alguém só porque essa pessoa
um dia te mandou um e-mail, ela te olhou, e aí você começa a construir a ideia de que esse cara, ele se relaciona com você, ele só não disse isso porque ele não pode, porque ele tem uma situação ali, uma esposa, aí você constrói uma teoria. Então é assim que uma pessoa que está em funcionamento, que está trabalhando, que está tendo relacionamento, que está cuidando da vida, pode estar em surto, e as pessoas não sabem. Elas só acham estranho, porque elas não sabem identificar. Então esse comportamento de achar que as pessoas estão tentando algo contra ela, ou que elas estão aliadas contra ela, é muito característico de um indício de surto psicótico. E aí precisa avaliar com o psiquiatra, fazer acompanhamento com o psicólogo também, para que tome remédio para cuidar dessa situação. E aí, então, eu quero trazer outra história. A da moça que teve um desmaio diante de uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela tá na família do surto. O surto é essa coisa clara, assim, a pessoa realmente começou a criar situações. Agora, a crise de ansiedade, ela não é um surto, mas ela é uma tentativa do seu organismo de se regular. Como assim, Janda? É quando você está lidando com tanta pressão, com medo de errar, medo de falarem de você, medo de perder algo muito valioso para você, medo de ter feito alguma coisa que vai mudar tudo. No caso lá da menina, não sei o que ela pensou, mas ela quase que fez uma fofoca, ela trouxe uma informação, inclusive do menino que ela estava ficando, do Nizam, para a Vanessa. Depois ele contou para o Nizam e ele brigou com ela. Ele claramente mostrou para ela que ele estava reprovando ela. E para ela aquilo foi gravíssimo. Ela ficou com muito medo do que aquilo ali poderia surgir. Será que iam julgar ela? Será que não iam aceitar? Ele era o cara que ela estava começando a se envolver. Será que ele ia querer continuar o relacionamento com ela? Então muitas coisas ele poderiam ter passado na cabeça dela a ponto dela apagar. Então esse apagar não é frescura. Esse apagar é o seu organismo dizendo assim, isso aqui foi muito para mim. O surto é isso também, é o organismo dizendo, isso aqui tá muito para mim. Então tem uma coisa que acho que é importante dizer. No surto, é muito comum que pessoas que foram expostas a um ambiente muito diferente, digamos que você foi uma pessoa que foi muito super protegida e você viveu quase que numa bolha, em que tudo dava certo, seus pais sempre disseram que você é ótimo, que você vai dar conta de tudo, mas no final das contas eles diziam isso, mas não deixavam você ir para a vida, não te permitiam ter as ferramentas, os recursos internos para lidar com as situações. Então seus pais não deixavam você namorar, não deixavam você ir para casa dos seus amigos, não deixavam você ir para uma festa, não deixavam você andar de ônibus. Então você foi protegida ali numa casa de vidro, vivendo com todos os ambientes controlados. Nada de muito grave acontecia, mas eles diziam para você que você era muito competente, que você daria conta de tudo. Aí você vai para a vida. E chega na vida, você tem que lidar com algumas coisas que estão fora do seu controle. Às vezes uma cobrança do seu chefe, às vezes até um colega de trabalho que não gosta de você e começa a lidar com você de um jeito estranho, ou uma sensação de incompetência no seu trabalho, ou você começa a se relacionar num namoro e você não sabe como agir. Às vezes você tem uma discussão com o seu namorado e aí você fica com muito medo dele terminar com você. Alguma coisa desse tipo pode ser para você considerado gravíssimo. E aí você pode sim ter crise de ansiedade, você pode ter até um surto por conta da pressão. Dependendo do quão pesado é aquilo para você, você pode sim ter um surto, ainda que não seja um surto em que você nunca mais vai ser normal, mas você pode ter um pequeno surto e falar assim, gente, aquela hora ali parecia que não era nem eu. É quando você tem a despersonalização, que aquela situação foi realmente muito agressiva, muito desconfortável para você, e o seu organismo reagiu para acabar com aquele momento, para ele fugir daquela história. Ou com um surto, que é uma fuga da realidade, ou com uma crise de ansiedade, que é tirar você totalmente do controle naquela situação. Porque quando a gente está inseguro, o que a gente mais quer ter ali na situação? A gente quer ter controle. Quando eu estou seguro, eu não tenho necessidade de saber de tudo que vai acontecer, de ter controle das coisas, porque eu estou à vontade. Agora, quando eu estou inseguro, eu quero garantir que as coisas saiam como eu espero, eu quero ter todas as informações possíveis, porque eu preciso de alguma segurança aqui. E aí, às vezes, esse excesso de precisar de tanto faz com que você fique muito pressionado, e aí você tem a crise de pânico para ser uma válvula de escape. Essa liberação ali em que você está totalmente se sentindo desamparado em situações que não tem nenhuma ameaça, né, que geralmente a crise de pânico é isso, é você se sentir desamparado, você sentir medo num lugar que não tem nada aparente ali para que você sinta aquele medo. É o seu organismo dizendo para você
que você está precisando relaxar um pouco mais, que você está precisando cobrar menos de você, ou que você está precisando ganhar ferramentas e recursos para que você se sinta mais pronto para aquele ambiente, para aquela situação que você está enfrentando. Se for uma situação de luto, provavelmente você não tem muito o que fazer para mudar a situação. Mas digamos que você tenha perdido a sua mãe, que mudou tudo na sua vida. Aquela perda que faz você se sentir tão desamparado, está contando para você que você está precisando se sentir mais seguro na vida, que você está precisando encontrar outras redes de apoio, que você vai precisar de outra fonte de afeto para poder continuar vivendo a sua vida. Então sempre tem informação. Nossas crises revelam coisas importantíssimas sobre nossos medos, sobre nossas dores, sobre o quanto que a gente fica pedindo demais para a vida, de me dar segurança, me dá segurança. E nem tudo é sobre segurança. Às vezes é muito mais sobre coragem, é muito mais sobre enfrentamento do que sobre se sentir seguro. Como que esse vídeo chega até você? Esse vídeo não é tanto sobre a Vanessa, é sobre a nossa possibilidade de surtar ou de entrar em parafuso quando eu tenho muito medo, quando eu estou apavorado em não ter a segurança, em me sentir desamparado, em me sentir julgado e excluído. Qualquer pessoa pode passar por isso em algum momento. Me conta aqui, como é que você se sente? Você já passou por algo assim? Você já conviveu com alguém assim? Esse vídeo te ajuda a entender um pouco mais dessa situação? Eu vou adorar saber. Eu fico por aqui, até a próxima, e é possível que eu faça mais alguns vídeos sobre Big Brother, porque como eu disse, ele é um recorte da nossa sociedade. Então se você quer saber um pouco mais, se inscreve e deixa seu like.